fizeram treinamento para os médicos, né? A indústria sempre olhando para o médico, porque ele é o prescritor, né? E aquilo me incomodava, Thalita, porque assim, quem está 24 horas do lado do doente e identifica o primeiro sinal e sintoma da sepse é o enfermeiro, é o técnico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando você pensa em enfermagem, no trajeto da enfermagem, é fundamental que uma profissão tão importante tenha uma potência tão grandiosa, tenha uma trajetória de excelência e é claro que nós buscamos também respeito, admiração e valorização. E quem eu trouxe aqui para falar desse assunto tão importante? A doutora Renata Pietro, que tem uma trajetória incrível, inspiradora e que está justamente nesse caminho, nessa sintonia de valorização e respeito a essa categoria profissional incrível. Doutora Renata, muito obrigada por estar comigo, ceder o seu tempo diante de tantas atividades, ceder o seu espaço aqui no NurseCast Brasil. Muito, muito obrigada. Bom, doutora Thalita, né? Uma pessoa especial, querida, iluminada. Então, assim, gente, eu adoro mulheres empoderadas. E Thalita tem muito disso, e acho que esse canal traz um pouco para a gente esse contexto. Então, eu quem lhe agradeço ao convite, ao carinho por estar aí com vocês no canal, trazendo um pouco da nossa história e tentando dar voz, né, para a nossa profissão e para as nossas mulheres, para os nossos profissionais. Então, Thalita, meus parabéns e conte comigo. Obrigada, obrigada. Eu tenho um carinho e admiração e não à toa eu trago profissionais de excelência aqui para o NurseCast Brasil. Inclusive, eu tenho certeza que você está inscrito, não é mesmo? Para você ter cada vez mais contato com esses profissionais. Representatividade importa sim. E hoje a gente vai falar sobre este tema, mas conta um pouquinho mais quem que é a doutora Renata. Eu tenho certeza que você já conhece o importante trabalho que ela representa na enfermagem, mas se você está começando, se você é estudante, você precisa conhecer as suas referências, grandes lideranças. Por isso que a doutora Renata está aqui. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Bom, Thalita, eu acho que eu sou aí uma grande sonhadora, né? E eu gosto de pessoas assim que procuram fazer a diferença, né? Eu me formei em Marília, então fiz FAMEMA. Eu fui a primeira turma aí do PBL, que é a metodologia de problematização, e lá a gente tinha essa questão de incomodar muito, né, de trazer pautas, de movimentar. Eu me lembro que na faculdade nós tínhamos um projeto chamado Projeto Alfa, onde no começo só a medicina podia correr no resgate, para quem gostasse de primeiros socorros, poderia correr no resgate para o atendimento aos pacientes. E quando a nossa turma chegou, nós falamos, não, poxa, como assim só medicina? Se a faculdade tem medicina e enfermagem, qual é a diferença? Nós também prestamos cuidados, né? E nós fizemos todo um movimento para ir discutir isso com a reitoria, com a diretoria, e conseguimos conquistar aí, óbvio que quem gostava de urgência e emergência, conseguimos conquistar um espaço, então nós prestávamos a mesma prova que os alunos da medicina e tínhamos a mesma oportunidade, né? Então, olha aí a questão da inclusão, né? De conseguir também prestar aí os socorros e estar juntos. Eu sempre gostei de urgência e emergência, então também me inscrevi. E eu me lembro que eu falava, não, eu não posso fazer feio, eu preciso passar muito bem colocada e conseguir aí um diferencial. Então, essas questões da inclusão, elas sempre me incomodaram. Então, na graduação, eu era monitora de anatomia, monitora de tudo que poderia ser, fazia estágio voluntário. Eu me lembro que as férias o pessoal falava, não, vou sair de férias. Eu falava, não, eu quero fazer um estágio voluntário. Eu vou lá ficar na clínica médica, fazendo aí um estágio voluntário para eu aprender muito mais, né? Então, eu acho que isso é bacana. A gente tem que sempre procurar conhecer. O conhecimento, ele muda muito rápido, né? Muito. Então, eu sempre fui essa pessoa inquieta, né, Thalita? Sempre fiz parte de diretório acadêmico, então, quando eu falo a questão política, o quanto é preciso, sim, nós fazermos política, pessoal, e aí eu digo a boa política, né? Não estou falando de política partidária, cada um tem o seu, mas a política, ela é uma ciência e faz parte do nosso dia a dia. Quem não faz política, passar um plantão é fazer política, né? Então, desde a graduação, então vim de Marília,
Me formei na FAMEMA. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, minha faculdade era integral, e aí eu sempre lutava por essas questões de incluir a enfermagem nos rol, e não é fácil, viu, pessoal? Uma faculdade onde o próprio nome, a gente vem lutando, vem engajada agora em ajudar o pessoal a mudar o nome, porque a faculdade chama FAMEMA, então Faculdade de Medicina, e já tem o E, então por que não é Medicina e Enfermagem de Marília? Exato, então, a gente estamos agora nessa luta política ali, estou tentando engajar aí com as turmas que estão se formando para a gente conseguir aí essa mudança. Então, o quanto é importante nós nos incomodarmos, né? Porque não dá, pessoal, para a gente falar, sempre foi assim, tá? O que você está fazendo para mudar? Isso. É aí que vem a questão do podcast, né, que a doutora Thalita traz aí. Por quê? Porque ela se sentiu incomodada em algum momento e o quanto isso faz a diferença. Então, acho que a enfermagem, Thalita, ela precisa sair desse movimento do sempre foi assim. Poxa, se a gente pensasse desta forma, olha só, nós não teríamos conseguido fazer esse estágio junto aí ao resgate. Óbvio, quem gosta de urgência e emergência teve a oportunidade de prestar atendimento junto com os bombeiros, né? De correr numa viatura, de estar ali junto fazendo o que gosta, né? E isso veio do quê? Da inquietação dos alunos. Né? Então, acho extremamente importante essa questão. E a oportunidade, ela existe, Thalita. Então, assim, eu saí de Marília. Marília, pessoal, está aí, para quem não conhece, a mais de 500 quilômetros da capital. Então, quando a gente acha que só tem oportunidade, quem se forma, né? Vamos aí dar nomes, não tem nenhum conflito de interesse. Então, as melhores oportunidades estão com quem se forma na USP, né? Na Unesp, na Unicamp, né? Ou quem vem, ou quem atua no Einstein, no Sírio. Não, gente, a oportunidade ela é pessoal e individual. Você pode fazer a diferença em qualquer cenário que você atuar. Basta o quê? A gente precisa estudar e se incomodar. Né? Então, essa é uma questão. Eu me lembro na graduação, Thalita, assim, sábado e domingo, quantas vezes eu pedi a chave do laboratório de patologia, porque era uma coisa que eu não tinha uma boa expertise, eu falava, eu preciso estudar, entender. E aí eu pegava a minha mãe, quantos e quantos sábados, né? Então a gente pedia liberação, né? Eu não sei se na faculdade ainda tem isso, mas eu poderia estudar os finais de semana desde que eu pedisse a liberação, pedia a chave, enfim, a gente conseguia pedir as peças para separarem e abrir um laboratório para a gente. Então, eu falava, bom, eu preciso melhorar nessa questão. Aí eu pedia para minha mãe ir comigo, então eu passava o sábado lá fazendo a monitoria de patologia, tentando conhecer mais, e eu acho que é isso. Então, se nós acharmos que é só o diploma ou só o papel que vai mudar a minha vida, pessoal, esqueça, porque não é. O que vai mudar a sua vida é o seu conhecimento, sim, a sua habilidade, né? Então, o que eu falei para vocês, era muito ruim de patologia, então eu precisava ir lá no laboratório estudar muito mais que os outros. Então, no meu final de semana eu ia lá estudar. Então, conhecimento e habilidade é o que vai dar o meu atitudinal. As pessoas só nos respeitam, Thalita, a partir do que a gente adquire de conhecimento. Então, pensam, poxa, eu saí lá do interior, né, Marília, me formei, e aí eu falei, bom, eu quero... Agora eu tenho opção, fiz aí os 4 anos de faculdade, fiz monitoria, consegui fazer estágio fora do país, a faculdade tinha um negócio muito legal, que era uma parceria com a Fundação Kellogg. É óbvio que você custeava aí os seus gastos, os seus custos, mas eles te davam a oportunidade de fazer alguns estágios fora. E eu sempre gostei de urgência, emergência e UTI, então foram os 2 estágios que eu escolhi ir para fora do país, então consegui ficar um tempo fora, México e Estados Unidos, em instituições que tinham parceria com o Instituto Kellogg. E aí, bom, formei, e eu falei, e agora? Bom, agora eu preciso escolher, eu quero ser enfermeira ou a enfermeira. Ai, que frase! Que frase! Aí eu falei, não, eu quero ser a enfermeira. Né? Então, o que eu preciso fazer? Gente, eu preciso estudar, não tem por onde. E aí saí de Marília, falei, bom, vou para São Paulo, meu sonho era fazer mestrado, doutorado, e eu quero estar numa universidade federal. Né? Eu já vim da FAMEMA, que era estadual, falei, eu quero agora poder estar numa universidade federal. Prestei mestrado na Unifesp, não foi fácil, pessoal, juro para vocês que não é fácil.
Então, óbvio, comecei fazendo uma pós-graduação, falei, vou fazer a pós para depois eu ir para o mestrado, doutorado. E, claro, para eu me manter, eu tinha que trabalhar. Então, eu trabalhava, tinha aí meus 2 empregos, como todo mundo, né? Então, também tive os 2 empregos, dei muito plantão à noite, muito plantão de final de semana, não tive nenhuma moleza para conseguir fazer mestrado, doutorado, pagava todas as minhas horas, então acho que isso Sim. é uma questão que a gente precisa também pensar, né? Refletir, Thalita, o quanto é difícil a oportunidade para a gente, porque eu não tinha filhos, não era casada, né? Mas o quanto é mais difícil para uma pessoa que tem filhos, que é casado, para conseguir galgar, né, esses degraus. Então, é difícil, né? Mas consegui fazer meu mestrado, doutorado, e sempre gostei muito de escrever, sabe, Thalita? Então, e eu acho, pessoal, que isso é uma coisa bacana. A enfermagem, ela precisa escrever muito mais. A gente faz muita coisa legal e muitas das vezes não levamos os créditos merecidos. Inovadoras, que muitas vezes as indústrias observam a enfermagem, observa o processo e vai lá e patenteia um processo, um material. Quantas coisas surgiram novas e que foi a enfermagem que desenvolveu? Certamente. Exatamente. Então, nós precisamos sim ocupar esses espaços. E aí, estudando, eu vi que, poxa, a enfermagem ela é extremamente reconhecida em outros países. Mas por quê? Porque ela faz essa discussão política, né? Ela escreve. Então, a gente tem aliado aí a ciência e temos aliado também as questões políticas, né? E aí eu comecei a entender que isso era extremamente importante para as nossas vidas, né? Então, tive os primeiros anos bem difíceis em São Paulo, então até consegui o primeiro emprego, passei por todas as dificuldades que vocês possam imaginar, né? E aí é engraçado que quando deu 1 ano que eu já estava trabalhando, aí todo mundo começou a me chamar. E quando eu saí de Marília, isso é uma coisa legal para contar para o pessoal, né? Porque às vezes a gente fica esperando bater na nossa porta. Não existia e-mail, gente, não existia nada disso na minha época. E o que eu fiz? Eu peguei a lista telefônica, abri no H de hospitais, né? E mandei currículo, cartinha para todos os hospitais de São Paulo. Né? Isso em dezembro, me formei em dezembro. Em janeirão, passei escrevendo carta para todo mundo. Em março, eu já estava empregada aqui em São Paulo. Aí saí de Marília, vim para São Paulo com emprego para começar a minha pós-graduação. Né? Então, cheguei em março de 99 aqui. E aí falei, né? Bom, eu não sabia ligar uma bomba de infusão, Thalita. Então, adorava terapia intensiva, mas assim, para mostrar para o pessoal que é possível com dedicação e estudo. Né? Então, eu comecei a trabalhar numa clínica médica, não sabia absolutamente nada, gente. Então, assim, muita vontade de crescer, de conhecer, e fui construindo. Eu chegava e falava, não, eu preciso estudar. Então, chegava do meu trabalho, eu ia estudar. Eu ia conhecer, com meu Guytonzinho embaixo do braço, meu livrinho de fisiologia, né? E aí, bola para frente, vamos lá, ia lendo no metrô, ia lendo no ônibus. Então, o quanto também é difícil o começo para todo mundo, pessoal. Mas aí, quando você tem a vontade de crescer, a coisa vai. Aí comecei a fazer minha primeira pós-graduação foi nefro, porque eu queria muito entender a parte renal dos doentes. Eu entendia que o paciente chegava na terapia intensiva e fazia lesão renal aguda. Poxa, mas por que isso? Deixa eu entender. Aí fui fazer epidêmio, da epidêmio, terapia intensiva, que eu já era apaixonada. E aí eu entendi que para a gente começar a cada vez mais ampliar os horizontes, eu precisava estar com pessoas boas. Né? Bom, obrigada, doutora Renata, desculpa. Obrigada por falar exatamente essa frase. Vocês estão anotando, né? A gente tinha combinado de algumas dicas, ela já passou algumas. Tá curtindo? Então, lembra aqui de curtir. Mas assim, ela foi atrás, não ficou esperando a faculdade dizer, olha, existe um estágio, olha, existe uma demanda que você sente a necessidade, que você de repente percebe que não tem tanta expertise. Ah, mas é o professor que não ensinou bem. Ah, porque a carga horária não é boa. Ah, porque a faculdade, porque o mundo, porque o planeta, porque a lua.
ela percebeu isso e correu atrás. Foi explorar o que a universidade tinha e foi atrás. É claro que, assim, quando trouxe essa questão do respeito, é pautada no conhecimento. Então, foi atrás. Vocês contaram quantas pós-graduação deu? Então, de novo, o incômodo que projeta, o incômodo não pode travar. Então, o incômodo de entender a lesão renal projetou para uma pós. E agora, essa frase maravilhosa que aqui eu falo muitas vezes, se você quer ser grande, esteja entre gigantes. Você vai ficar com aquela pessoa ao lado que só reclama, que não dá certo, que é difícil. Não. Acabou de descrever a trajetória dela. Eu tenho certeza que você se identificou com muitos pontos do que ela trouxe aqui. Comenta com a gente que não tem seus desafios, mas assim, a vida é difícil, eu não tenho carro, eu tenho... Sim, e o que eu faço com essa dificuldade? Eu enfrento ou ela me bloqueia? Desculpa, eu precisava fazer isso. Não, e isso é muito legal, né, Thalita? Porque é o que você falou, né? Poxa, a universidade está ali, que oportunidades. Então, assim, eu fui descobrir que de final de semana eu poderia abrir o laboratório para eu estudar. Não havia nenhum empecilho, era eu assinar um documento, vai lá e estuda. Né? Poxa, existia um estágio fora do país. Né? Aí a gente acha, mas só para o aluno da medicina. Não, procura. Eu me lembro que aí, quando eu fui entender o que era a tal da Fundação Kellogg's e fui ver em quais países eles estavam e eu entrei em contato. Eu não fiquei esperando, né? Eu falei, não, deixa eu ver como é que eu consigo um estágio fora. O que eu preciso fazer? Né? Porque sempre, por que só a medicina? Não, deixa eu tentar. Né? Então, eu acho que da enfermagem eu fui a primeira aluna a sair pela fundação. Mas aí estava começando a questão da internet, gente. Eu mal sabia mexer em computador. Né? Então, aí eu ia para o laboratório de informática, eu pedi ajuda para o professor da informática, que era um médico, até lembro até hoje, Paulo, doutor Paulo. Doutor Paulo, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Como é que eu entro e acho onde está a Fundação Kellogg's? Né? Eu quero ir fazer um estágio fora. E aí, sozinha, eu fui procurando e consegui. Então, assim, gente, não é impossível. Então, não dá para a gente falar, porque a minha faculdade é longe, eu estou lá no interior, eu nunca vou conseguir chegar a algum lugar. Né? Então, eu estou contando tudo isso para vocês verem que, gente, é possível sim. O que nós precisamos é sair da zona do conforto. Né? Óbvio que eu poderia ficar ali tranquila, né? Tá bom, estou numa faculdade legal, vou ficar aqui por Marília. Eu falei, não, eu quero crescer muito mais. Então, esse é o primeiro ponto. Quem você quer ser? Né? Porque se para você tá bom um papel, um pedaço de papel, porque o certificado é para a gente um pedaço de papel, então, gente, não precisa estar na enfermagem. A enfermagem precisa, porque a doutora Thalita falou, de pessoas que queiram inovar. Né? A gente sai tendo, pelo menos na minha época, né, a gente tinha uma ideia de que você poderia atuar num hospital ou numa unidade básica de saúde. Né? Era tudo que a gente era formado. Então, quando você começa a ver as grandes possibilidades que a enfermagem lhe dá, gente, a gente tem uma gama de lugares para atuar, para trabalhar hoje com tecnologia. Olha aí, podcast, inovação, canal de YouTube. Dê um like aí no canal agora, né, Thalita? Exato. Então, o quanto isso é bacana e é possível. É fácil? Gente, nada é fácil. Nada é fácil nessa vida. Eu acho que se fosse fácil, nós não estaríamos em constantes transformações. Né? Então, não é fácil. Mas aí comecei a estudar e entendi também que nós tínhamos aí um gap, um hiato muito grande num cenário político. Por exemplo, me incomodava muito, sempre gostei de terapia intensiva, e me incomodava muito ter uma sociedade de terapia intensiva só médica. Aí eu bati na porta lá da MIB e falei, gente, o negócio é o seguinte, vamos colocar um departamento de enfermagem aí para cada vez mais fazer a diferença, né, para nós conseguirmos crescer. Juntei um bando de gente que gostava de UTI. E assim, você não tinha facilidade de Instagram, de canal, não, pessoal. Era cartinha, era juntar o dinheiro o ano inteiro para ir num congresso, ver quem era o palestrante, aí pegar o contato, né? Vou mandar uma carta, professora, posso te mandar uma carta, né? Posso ligar no seu departamento, porque é o telefone de casa, imagina que elas iam passar. E aí fui agregando essas pessoas e falei, nós precisamos fundar agora uma sociedade de enfermagem e terapia intensiva para nós conseguirmos titular
as pessoas. Por quê? Porque eu tendo uma prova de título, eu mostro um notório saber e vou conseguir galgar carga horária, melhores salários, né? Então, aí, reuni essas pessoas, chegamos na AMIP, conseguimos fundar a BENT, que é a Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva. Hoje a gente tem prova de título e, em alguns estados, nós já conseguimos, por exemplo, criar um cenário onde as pessoas tituladas têm um salário diferenciado. Então, olha que bacana, pessoal, né? Então, assim, é possível. Nós fomos chamados, por exemplo, a ajudar a construir a RDC7. Né? Então, o quanto é importante vocês entenderem que, com o conhecimento, com os estudos, a gente vai muito longe. E aí é óbvio que eu preciso estar, como a doutora Thalita falou, com as pessoas certas, né? Procurar os melhores. Então, quem são as referências? Né? Eu tenho que ter um contato com essas pessoas. Por quê? Porque isso vai agregar para mim. Se eu continuar andando com quem reclama, quem fala mal, é o que eu falo, galera, a enfermagem não precisa disso. Se você não está feliz, vai fazer outra coisa. Não é? Vai vender roupa no shopping, entendeu? Vai fazer um outro curso, não sei, vai fazer alguma coisa que te agrade. Por quê? Porque não é fácil, gente. Agora, já não ser fácil, a gente ter que caminhar com um monte de gente que não quer agregar, né? O cenário fica mais desafiador ainda. Então, acho que essa é um pouquinho da minha história, né? Cheia aí de sonhos, de vontade de construir uma enfermagem cada vez melhor e maior. E com isso eu cheguei até o conselho, até o Corém, né? Na gestão da Fabíola e do Mauro. Eles passaram uma visita, eu sempre fui de terapia intensiva, então comecei minha carreira aí como 3-1 quando vim para São Paulo. Então cheguei aqui, arrumei 2 empregos, óbvio, né? Então trabalhava na clínica médica do PAS, quem me chamou primeiro foi o PAS, era um programa de atenção à saúde que contratava, obviamente, recém-formados, né? Porque eles precisavam de uma gama de profissionais. E aí conseguiu, tinha uma amiga que trabalhava no servidor e abriu um concurso que eles chamavam de 3-1. Era um concurso que a cada 3 meses você renovava. E ela falou: "Oi, você não adora UTI, Renatinho? Ó, vai abrir vaga lá no meu hospital." Eu falei: leva um currículo meu. Cheguei lá, Thalita, desesperada, porque era aquilo, né? O UTI da minha faculdade pequenininha, você como aluno fazia poucas intervenções, agora eu era enfermeira. E aí? Então, bora, Renatinho, estudar madrugadas e madrugadas para eu aprender um pouco mais de terapia intensiva. E devo a minha vida ali, construir tudo que eu sei de UTI no Hospital do Servidor Público Estadual. Tive a oportunidade de fazer, então, minhas pós, meu mestrado, meu doutorado. Cheguei até a Sociedade Médica, a AMIB, fundamos a ABENT, e aí estava lá, quando você acha que tudo está bem na sua vida, chega o presidente do Corém para passar a visita. Aí ela passou visita na UTI e falou: olha, eu não tenho ninguém que faça parecer de terapia intensiva e chega um monte de dúvida lá. Você não pode ser parecerista na Câmara Técnica, né, para ajudar a gente a construir pareceres sobre cuidados em ventilação mecânica, né, o que eu faço na hemodiálise, enfim, né, falei... Aí eu pensei, Thalita, eu falei, poxa, eu me formei numa faculdade estadual, eu fiz uma universidade federal, eu preciso dar um retorno para a comunidade. Falei, olha, quer saber? Eu topo o desafio de ir para uma Câmara Técnica, vamos lá. E aí, nas minhas horas vagas, eu fazia os pareceres para a Câmara Técnica. No outro ano, teve eleição, e aí me convidaram, né? Olha, você não topa vir com a gente como suplente, né? Para compor a chapa, eu acho que você é uma pessoa... articulada, que fala bem, politizada, enfim, né? Falei, vamos lá, né? Vamos ajudar aí. E entrei como suplente, olha só. E aí o conselheiro efetivo desistiu, o titular, e eu vim para titular. E aí você tem direito a mais uma eleição, né? Você pode estar no conselho por 3 anos, né? No estatuto está lá, e depois você pode, por mais 3 anos, concorrer novamente. Eu falei, gente, eu sempre tive tanta vontade de mudar as coisas. Quer saber? Eu vou concorrer na próxima eleição, sim. Montei uma chapa, ganhamos e trouxemos aí um olhar totalmente diferenciado para o Conselho, né, com uma gestão moderna, agregando aí pessoas que tinham a vontade de construir. A professora Paulina Kurgan veio conosco, né? Então, vamos fazer uma enfermagem empoderada.
E aí eu percebi, Thalita, que o primeiro movimento é que assim, as pessoas não conhecem a diferença entre Corém e sindicato. Sim, sim. Né? Né? Então, ajuda. Gente, o quanto é difícil, né? Então, assim, cria-se algumas expectativas que não competem ao conselho. Mas eu falei, vamos lá, vamos tentar fazer diferente. Aí eu fui a primeira presidente a ir na Assembleia Legislativa e levar projetos de leis para a nossa categoria, né? Porque esse era um dos anseios. Né? Então, poxa, a pauta das 30 horas, conseguimos colocar, foi votada, aprovada, e o governador vetou. Estamos tentando derrubar o veto. Mas assim, foi a primeira vez que aquela casa viu discussões para a nossa profissão, para a nossa categoria. E aí, Thalita, vem uma coisa que me deixa triste, porque eu me lembro que cada uma dos projetos, porque passa pela casa, por câmaras para serem aprovados, e quando chega para a discussão dos vereadores, dos deputados, a gente precisa fazer pressão. E aí você fala, pessoal, vamos lá, hoje nós precisamos lotar a Lesp. Ah, vai você. Ah, eu estou cansado. Quem tem que fazer isso por mim? Sabe, gente? Então, assim, ou a gente começa a ter um espírito coletivo de construção, porque quando a gente fala nessa enfermagem empoderada, por que nos Estados Unidos é diferente? Porque os enfermeiros entenderam essa necessidade. Eles fazem esse movimento político de classe, de luta. Né? Você olha Reino Unido, França, isso acontece por lá. Eu me lembro uma vez que eu estava num congresso, Thalita, na França, e os enfermeiros estavam querendo aumento salarial. Eles não tiveram dúvida, foram lá para a linha do metrô, pararam o metrô por 2 horas na cidade, em Paris. Imagina o caos que foi. Aí, óbvio, o governo chamou, vamos conversar. Aqui a gente não consegue se articular para lotar uma assembleia que tem ali 200 lugares. Então, poxa, pessoal, não adianta a gente só reclamar. Né? Então, o que você está fazendo pela sua profissão? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que ter, Thalita. E eu agradeço muito a essa fala, eu sentia muito a necessidade de ter essa fala aqui no Nerdcast Brasil, porque a semelhança da doutora Renata também ouvia muito, porque alguém tem que fazer. Eu entendo que algumas pessoas têm mais afinidade com essas questões de discussões, mas eu não posso fazer nada, eu tenho que esperar, eu não posso nem discutir, eu não posso nem apoiar, eu não posso nem votar. O que está acontecendo, eu não posso dedicar um dia, né, de tudo que está acontecendo, eu tenho que esperar essas mudanças, porque essas mudanças elas não são gratuitas. Ninguém vai olhar e vai falar assim, olha, realmente vocês trabalham muito, acho que você... Não, isso não acontece, é uma visão muito romantizada de como que a sociedade funciona. Então, ela funciona por movimentos sociais. Se a gente pegar, nós estudamos a história do SUS. Por acaso, alguém chegou e falou assim, acho que a população merece? Não foi assim, foi uma construção. Então, nós também precisamos construir a nossa história. E eu entendo que assim, olha, eu não tenho ou afinidade ou disponibilidade de repente, atuar dentro de um conselho regional, dentro de um sindicato. Mas eu posso apoiar, eu posso discutir, eu posso, ao invés de só criticar, como que eu posso apoiar. Então, isso é fundamental, porque esperar só do outro é complicado, porque eu vou fazer uma breve... eu vou pegar uma licença poética do nosso hino, é querer ser gigante pela própria natureza, é querer ser gigante porque a enfermagem é fundamental e nós sabemos, mas estarmos deitados eternamente berço esplêndido, não dá. Não dá para ser gigante e esperar só do outro. Então, eu preciso entender essas diferenças, o que de fato faz uma instituição, o que faz o Corém, o que faz o sindicato, ter essa clareza, o que faz a ABEM. É importante apoiar e encontrar os seus pares, porque é muito difícil mudar uma realidade no pensamento. Eu queria que fosse melhor. E quantas coisas foram construídas? E em nenhum momento foi gratuito, né, doutora Renata? Então, assim, é uma ânsia nossa e juntar, se afiliar com as pessoas que querem fazer mudanças. Não é todo mundo que tem essa disponibilidade, mas como que eu ajudo? Acho que é uma pergunta, assim, genial.
E eu acho bacana essa questão, Thalita, porque assim, poxa, como eu ajudo, né? Eu não consigo ir na Lesp, mas compartilha na sua página. Hoje todo mundo tem rede social. Compartilha, chama os amigos. Olha, quem consegue estar lá hoje às 19 horas, né? Sempre vai ter alguém que consegue. Que a gente tem agora, né, o PL, o 2564, correndo aí pela questão do piso salarial da enfermagem. Poxa, somos 2 milhões no país. A gente precisa mostrar força. Vamos lá. A gente não tem 800 mil assinaturas. Então, meu Deus, qual é a mudança que a enfermagem quer? Né? O que a gente espera? Ninguém vai lutar por nós, pessoal, a não ser nós mesmos. Isso é fato. Né? E aí, quando a Thalita fala dessa questão da transformação, bom, sempre tive 2 empregos, então fiz meu mestrado, meu doutorado, ajudei a fundar uma sociedade. E aí agora, depois de 20 anos de toda essa luta, e sempre frequentei congresso, porque eu acho que a gente precisa, sim, tá? Construir um conhecimento. O conhecimento ele é dinâmico, ele muda o tempo todo, não dá para achar que eu estou saindo da graduação e está tudo bem, porque não é assim. Então, sempre frequentei para justamente criar o meu network, a minha rede de conhecimentos e conhecendo pessoas, né? E eu fiquei muito feliz, em 2019, eu fui convidada para ser embaixadora da Federação Mundial de Enfermagem e Cuidados Críticos, a World Federation Critical Care Nurse. E nunca ninguém da América Latina tinha sido chamado. Então, olha que importante abrir uma vaga para um brasileiro. E eu me lembro que quando colocaram isso no Congresso, né? Nossa, nós vamos ter um novo representante na federação e vai ser da América Latina. Eu jamais imaginei que seria eu. Eu falei, gente, que bacana, olha só, vão olhar para nós, né? Que legal. E aí foi uma super emoção. E por que eu estou comentando isso com vocês, né? Porque parece que é tão distante da gente e não é. Né? Existe espaço, a enfermagem ela clama por mais pessoas que possam levar essa luta, por mais mulheres empoderadas, por mais profissionais. Eu falo muito de mulher porque nós representamos 84% da nossa profissão é feminina. Né? Então, poxa, por mais canais no YouTube, sabe, por mais gente que levante a nossa bandeira. E por que isso, pessoal? Bom, na federação eu tive a oportunidade de conhecer gente do mundo todo. E nessas conversas com o pessoal, porque me incomoda, obviamente, nós temos uma enfermagem extremamente valorizada na Europa, né, principalmente Reino Unido, França, como eu contei para vocês, Estados Unidos, e aqui no Brasil as pessoas não saberem nem que somos enfermeiros, técnicos, auxiliares e obstetrizes. Se não fosse a pandemia, pessoal, nós estaríamos num cenário ainda pior. Né? E aí, conversando quando o primeiro-ministro Boris Johnson ficou internado lá no Reino Unido, eu perguntei para o colega que cuidou dele, falei, ei, me conta aí, né, como é que foi o Boris, que eu vi que ele deu toda uma notoriedade para os profissionais de enfermagem. Ele falou, olha, Renata, aqui nós fomos reclamar, sim, que nós não tínhamos equipamento de proteção individual adequado, que nós estávamos aí sobrecarregados, e aí a gente sentou com ele e falamos, ou isso muda e melhora, ou a gente vai parar. Né? Então, poxa, será que a gente tem essa maturidade? Aí as pessoas falam, então vamos parar aqui no Brasil. Né? Nem nós nos reconhecemos como profissionais de enfermagem. Né? Quantas vezes os colegas falam isso? Eu só quero diploma. Não quero mais não, estou na enfermagem só para pagar minhas contas. Então, poxa, não dá para ser assim. Né? Então, ou a gente começa a trabalhar essa questão de uma maneira muito séria, para galgarmos esse reconhecimento, né? E nós estamos num momento bacana para fazer isso. A primeira onda na França, quando acabou, o governo chamou os profissionais de enfermagem e falou, olha, 1.000 euros de aumento salarial para vocês. E não foi porque eles são bonitos, elegantes e trabalham bem. Gente, lá a questão é essa. Né? Meu filho, eles sentam numa mesa de discussão, de reunião, e tem esse diálogo com o governo, essa construção. Né? Então, a gente precisa parar de ter medo e de achar que alguém vai lutar por nós, pessoal, porque ninguém vai lutar por nós a não ser nós mesmos. Então, a gente tem sim que ocupar espaços, temos sim que entender o papel do sindicato, o papel do conselho, o papel da ABEM, entendeu? Estar afiliado aí poxa, eu sou de terapia intensiva, então eu tenho que seguir as páginas de terapia intensiva, eu tenho que saber o que se discute nesse meio, senão a gente fica aí como grandes alienados. E aí o sistema, que é cruel, como a Thalita falou, vai sempre estar pensando no quê? No que é mais barato. Então, vamos lá, vamos colocar só cuidador agora dentro dos hospitais. Sim. Olha aí.
né? Tá, então vamos cada vez mais nivelar por baixo, e não pode ser assim. E isso só vai mudar se nós unirmos forças. Então, acho que esse é um momento extremamente importante, Thalita. Você traz aí um canal, né? Você tem uma plataforma no YouTube para trazer essa discussão e essas reflexões. E o quanto é importante nós entendermos que essa união ela precisa acontecer de maneira urgente. Não dá para a gente continuar falando mal do colega. A gente precisa ser tão corporativista quanto os médicos. Todo mundo agora adora falar da medicina. Os caras são corporativistas. Eles entenderam, por exemplo, que é extremamente importante eu ocupar um cenário político, eu ter lá um deputado me representando. Quantos deputados vocês conhecem que são da enfermagem? Não vou nem dizer enfermeiro, que é técnico, auxiliar, obstetriz ou enfermeira. Né? Quantos senadores nós temos? Gente, nós somos 2 milhões, então é uma categoria que era para ter uma representação gigantesca. Sim. Estado de São Paulo, a cada 100 mil votos, nós elegemos um deputado. A gente tem uma única deputada enfermeira. Que ela mesma, quando eu chamei a Analice Fernandes para conversar lá no conselho, quando eu estava na presidência, entreguei 5 projetos de leis para ela, ela falou, olha, eu, por exemplo, nunca havia sido chamada aqui no meu conselho de classe. Então, olha o quanto é difícil. Então, a gente precisa ser corporativista, Thalita, eleger os nossos. Eu vou ficar, mas esse partido eu não gosto. Gente, mas você vai ter alguém ali para cobrar as pautas. Hoje a gente tem quem? A gente não tem ninguém. E essa reflexão, ela tem que mexer, ela tem que incomodar. Eu espero que você, assim, comente o que você está achando dessa reflexão, mas ela tem que incomodar no bom sentido. Voltar a reclamar não adianta, não adianta. As mudanças, elas só acontecem com essa movimentação. E a gente tem que puxar a responsabilidade. Da mesma forma que a gente puxa a responsabilidade frente a um paciente, a gente também tem que puxar a responsabilidade enquanto profissão. O que é possível ser feito? Então, realmente, a gente tem que deixar de pensar. A gente não está falando de partido, a gente está falando da competência política. Nós temos uma competência técnica que ela é reconhecida. Né? Todo mundo reconhece que a equipe de enfermagem tem habilidade técnica, mas é só e habilidade de negociação, de colocar as nossas necessidades e de não só ser, não, vocês não vão ter isso. Tá bom. Tá bom o quê? Aí vai outra categoria e consegue. Você fala, mas a demanda é a mesma. Então, a gente tem que sair um pouco desse papel. A gente tem vários desafios, né? A gente tem uma história, a gente tem uma sociedade, a gente tem questão de gênero, tem. Mas, diante disso, a gente acabou de ouvir uma grande trajetória, que tudo isso que a gente enfrenta, que acha que é difícil, que tem os seus desafios, a doutora Renata passou. Então, ela é um exemplo vivo de que ela não deixou de vivenciar tudo isso, essa pressão, essas discussões. Mas, qual que é a escolha? O que você escolhe, né? Então, eu retomo a fala da doutora Renata, o que você escolhe? E eu tenho que agradecer muito assim, é para incomodar, sabe? Para ser bem-sucedido na carreira, eu sempre falo para os meus alunos, se não for para ser bem-sucedido na enfermagem, não faça. Não encare 1 ano e meio como auxiliar, 2 anos como técnico, de 4 a 5 anos como enfermeiro, 6, 8, 12 horas de plantão. Não encara. O que você espera dessa profissão? Ser bem-sucedido. É claro que isso gera um outro episódio do que é ser bem-sucedido, é particular, mas ser bem-sucedido exige condições de trabalho, reconhecimento, valorização, respeito. E perpassa por essa competência política que a gente discutiu até aqui. E eu até ia pedir para a doutora Renata falar cases de sucesso da valorização. Ela tem, assim, uma lista. Assim, que eu vejo. Eu tenho prazer em falar bem de colegas, falar assim, gente, eu admiro aquele técnico, admiro aquele enfermeiro, isso é um prazer para mim. E a gente vê que a gente só de chegar numa LESP, uma solicitação da enfermagem, que assim, é muito pioneirismo, mas eu gostaria que a senhora ressaltasse algum ponto que mexeu muito, sabe? Assim, tudo tá valendo a pena, senão a gente não continuava, um fato. Ninguém continua um projeto se não vale a pena.
Então, Eu vou contar para vocês. Ô, Thalita, bom, desculpa. imagina, Eu pode vou contar. contar uma coisa que me marcou, né? Então, assim, bom, comecei minha vida dentro de terapia intensiva, sempre gostei de UTI. Cheguei, como falei para vocês, que eu não sabia ligar uma bomba de infusão. E aí, em 2004, chegou no Brasil uma droga chamada alfa-dotricogina ativada, que era o Xigres, para tratar o doente séptico. E aí eu olhava, aí fizeram um treinamento para os médicos, né? A indústria sempre olhando para o médico, porque ele é o prescritor, né? E aquilo me incomodava, Thalita, porque assim, quem está 24 horas do lado do doente e identifica o primeiro sinal e sintoma da sepse é o enfermeiro, é o técnico que olha e fala: olha, o doente está oligúrico, a gente sabe que tem que urinar 30 ml quilograma a hora, não está urinando isso não. Né? A extremidade está ficando cianótica, somos nós quem olhamos e chamamos o médico. E aí eu vendo toda aquela movimentação de treinar, capacitar os médicos, falei: escuta, que dia que vocês vão conversar com a enfermagem? Porque quem identifica esses doentes somos nós. Aí olharam para mim, parecia que era um ET que estava falando. Falei: quer saber? Eu escrevi um livro, foi meu primeiro livro, Sepse para Enfermeiros. E quando isso saiu, não foi só a enfermagem que usou, foi o médico, foi o fisioterapeuta, porque ali nós falávamos desde a identificação de sinais e sintomas, o que eu tinha que fazer nessa decorrência do tratamento e o como cuidar do doente. E aí foi um super sucesso. E aí eu me lembro que a indústria que estava trazendo aí a medicação me chamou e falou: ei, Renata, você topa montar um treinamento para enfermagem? Então, olha só, pessoal, que bacana. Então, esse para mim é um super case para quem gosta, quem acha que a enfermagem é só a vivência do cuidado. Eu acho que esse é um case de cuidado que fez a diferença para o nosso país. A partir daí, nós vimos o enfermeiro ser inserido em um programa extremamente importante. Quando o Instituto Latino-Americano de Sepsis foi fundado no país, me convidaram também para colocar, e a gente começou a fazer a discussão com a equipe multi. Então, assim, nós mudamos toda essa fotografia a partir do olhar de um enfermeiro, né, que se incomodou em ver que, poxa, como assim vocês estão fazendo uma discussão com quem não faz o primeiro olhar para esse paciente? Quem faz o primeiro olhar é a enfermagem. Então, assim, sintam-se incomodados, pessoal, levantem essa bandeira. Né? Aí eu fui lá, procurei os caras e falei: não, não pode ser assim, não. Aí cheguei até a editora, até a Ateneu, liguei para a Ateneu, e assim, eu não conhecia ninguém, tá, pessoal? Não adianta falar: mas a senhora tem uma super rede de contatos, né? Não, eu passei a mão no telefone, liguei e falei: eu quero falar com o dono da editora, tá? Quem é você? Falei: meu nome é Renata, eu sou enfermeira intensivista e eu quero escrever um livro. E aí, bom, tá, me colocaram para falar com o dono da editora, ele falou: tá, naquela desconfiança, né? Então me manda um capítulo. Pessoal, isso foi na sexta. Eu passei sábado, domingo e segunda escrevendo o primeiro capítulo, porque o livro não tinha absolutamente nada, só tinha ideia na cabeça. Criei um capítulo e mandei para o cara. Aí ele me ligou numa quarta-feira, nem existia celular, né, gente? Então, o senhor me liga no final da tarde, eu estou em casa, tá? E ele falou: olha, eu nunca vi um material tão bom. Quando é que você me entrega esse livro? Então, poxa, isso para mim foi um marco. Né? E o livro está aí até hoje, a gente está indo para uma terceira edição, foi publicado na América Latina inteira. Nós ajudamos aí fisiofono, médicos, já vi médicos até com exemplar, e para mim foi muito legal isso. Então, é possível, pessoal. E eu acho que agora, além de toda essa discussão, nós precisamos começar a trabalhar essa questão política, porque a nossa classe só não consegue crescer mais porque nós não temos essa representatividade. Então, a hora que nós entendemos que eu preciso ter lá a Thalita para eu poder cobrar dela, eu preciso ter lá um representante, um enfermeiro, um técnico auxiliar, nós vamos começar a mudar o nosso cenário. Por quê? Porque a questão de salário, a questão de jornada, ela não compete nem à ABEM, nem ao Corém. O sindicato pode nos ajudar nessa pauta, mas isso precisa tramitar a nível legislativo. Enquanto nós padecermos de representantes, nunca as nossas pautas vão andar. Por quê? Porque não é de interesse. Não é de interesse ver 2 milhões de pessoas ganhando voz. Vocês imaginem o potencial que nós temos. Então, Thalita, parabéns pelo seu canal, que cada vez mais você possa levar essa informação à distante, que nós possamos dar voz para a nossa enfermagem, que nós possamos publicar mais, que nós tenhamos representantes políticos, que nós ocupemos todas as esferas, porque é possível.
sabe? Esse seria um case de sucesso. E, assim, eu não faria outra coisa na minha vida, Thalita. Eu sou extremamente feliz e realizada. Não foi fácil a minha construção, pessoal, assim como de todos vocês. Não é fácil construir uma carreira que você tenha reconhecimento. São muitos os desafios. O tempo todo as pessoas ficam tentando cada vez mais te apertar, te pressionar. E para você ter um bom discurso, você precisa ler, você precisa estudar, não tem por onde. Né? Então, assim, é muita dedicação, mas eu acho que é possível nós construirmos um cenário melhor para os 2 milhões de profissionais. Então, Thalita, eu te desejo todo o sucesso do mundo, minha amiga. Parabenizo a vocês. Continuem seguindo ao canal. E o que precisarem de mim, eu vou estar sempre à sua disposição. Obrigada de coração. Nossa, eu que agradeço. Foi uma delícia esse bate-papo. Eu saio entusiasmada, eu saio emocionada do case de sucesso. E eu peço a você que está ouvindo, comenta, dá um feedback para a doutora Renata, me fala o que você achou, compartilha com as pessoas que estão passando dificuldade, não acreditam que vão... Gente, dá certo, tem recompensa, investimento traz recompensa. É assim, é quase matemático. Você investe, tem recompensa. Então, compartilha com quem acredita, com quem valoriza e vamos juntos mostrar a potência da enfermagem. Doutora Renata, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e desejo muito sucesso também. Pode contar comigo. Até a próxima aqui no Nursecast Brasil. Beijo, doutora Thalita. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.